Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus. Nós estamos numa série sobre liderança cristã eficaz. E hoje vamos falar sobre o centro dessa série de estudos, que é a liderança bíblica, cuja ênfase que nós queremos dar é que eu e você, nós somos chamados por Deus para servir aos outros e mudar o mundo. Vou repetir, eu e você. Nós, todo cristão, é chamado por Deus para servir os outros e mudar o mundo. Qual é o valor fundamental daquilo que nós vamos abordar? É que Deus procura homens e mulheres comprometidos com a sua palavra, com a palavra de Deus, que compartilhem uma visão do coração de Deus, do reino de Deus, estabelecendo alvos, mobilizando o corpo de Cristo e superando os obstáculos a fim de alcançar as nações para Jesus de Nazaré. Deus procura homens e mulheres comprometidos com a sua palavra, que compartilham a visão, que estabeleçam alvos específicos e mobilizem a igreja do Senhor, superando obstáculos a fim de alcançar as nações para Jesus. Quais são os nossos objetivos quando nós abordamos dessa temática tão importante que é a liderança bíblica? Primeiro, ensinar a importância crítica da liderança para o avanço do reino de Deus. E segundo, entender e aplicar o triângulo da liderança bíblica, de modo que cada líder possa alcançar seu pleno potencial. É até interessante, né? Canaã, simbolicamente falando, nos dias de hoje, claro que a nova Canaã celestial é o céu, o paraíso, o lugar que Deus tem preparado para nós. Mas nós podemos viver a Canaã espiritual aqui e agora. O que é a Canaã espiritual? Segundo Edwin Cole, o pai dos cursos de hombridade, ele diz que a Canaã é a vida vivida no máximo do seu potencial. Por isso nós precisamos entender a liderança bíblica, para que cada líder cristão, pastor, missionário, ministérios diversos da igreja, possa alcançar em Deus o seu pleno potencial. Então, uma descoberta que tem revolucionado o mundo foi a bússola, por exemplo. Um objeto tão simples, tão pequeno, né, onde uma agulha de metal sempre aponta para o norte magnético da Terra. A sua invenção permitiu que viajantes, especialmente marinheiros, percorressem longas distâncias com a segurança de qualquer condição de tempo. Assim como uma bússola aponta sempre para o norte, verdadeiros líderes, segundo o coração de Deus, líderes bíblicos, estão sempre focados em Deus para orientar as suas vidas e a sua liderança. Líderes bíblicos confiam na imutável palavra bendita do nosso Senhor, a palavra de Deus. E eles estão arraigados, alicerçados em um amor centrado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eles sabem como seguir a direção do Espírito Santo de Deus. Sempre lembrando, querido, quando nós falamos de liderança bíblica, a ênfase não está no poder do homem, na capacidade humana, mas sim no poder de Deus, na direção do Espírito Santo e no foco no Senhor Jesus. Qual é a importância da liderança nos dias de hoje? Um autor cristão muito conhecido, John Maxwell, é o pai da liderança nos dias de hoje, afirma que tudo começa e tudo termina na liderança. Tudo começa e tudo termina na liderança. E os líderes podem construir ou demolir uma organização, avançar ou destruir uma causa, empoderar ou estagnar um movimento cristão. Então, líderes podem mostrar ou perder o caminho, e ambos os casos levarão a outros com eles. Olha a importância e o perigo também da liderança. Qual é o fundamento bíblico que nós vamos utilizar para esse estudo acerca da liderança cristã? A Bíblia fornece muitos estudos, né, de caso em lideranças, vários exemplos na Bíblia sobre liderança. E na verdade o padrão bíblico é que Deus muda o curso da história por meio da seleção de homens e mulheres que agem em seu nome. Deus está à procura de homens e mulheres alinhados com seu coração. A seguir nós vamos ver vários exemplos de como Deus usou esses homens e mulheres para realizar a sua vontade através das Escrituras. Um exemplo deles, clássico, é o pai da fé, Abraão. Gênesis 12, de 1 a 3. Nós vemos aqui claramente em Gênesis 12, de 1 a 3, que Deus chamou Abraão para ser um pai de uma grande nação
por meio do qual o Salvador, Jesus Cristo, viria. É um grande exemplo de liderança, de um pai da fé, de um homem de fé, movido e guiado pelo Senhor. Outro exemplo é Moisés, Êxodo 3, de 8 a 10. Nós vemos aqui o chamamento de Moisés, Deus chamando Moisés para ser o libertador e o líder do seu povo quando eram ainda escravos no Egito. Olha o poder da liderança, tirar homens e mulheres da escravidão, de paradigmas equivocados, de sofismas e fortalezas, de enganos e engodos de Satanás. Assim como Moisés, Deus quer levantar eu e você como um libertador do seu povo, trazendo o povo de Deus ao conhecimento e ao coração de Deus, como Moisés assim fez. O grande legislador, o grande profeta Moisés, em Êxodo 3, de 8 a 10, nós vemos aqui o chamamento de Moisés. O terceiro exemplo é Davi, 1 Samuel 13, 14. Deus chamou e ungiu Davi para ser rei, que iria unir a nação de Israel e levá-la a uma posição de tremenda conquista, prosperidade e bênção da parte do Senhor. Deus chamou Davi, o homem segundo o seu coração, para liderar o seu povo, e o chamou por causa do seu povo. E Davi é conhecido na Bíblia como homem segundo o coração de Deus. Um outro exemplo, um exemplo feminino, Esther. Em Esther, capítulo 4, versículo 14, nós vemos que Deus posicionou Esther como rainha e chamou-a para preservar toda uma nação, a nação judaica, quando ainda os judeus eram ameaçados de genocídio durante o exílio do Império Persa. Aqui nós vemos uma mulher-chave, escolhida por Deus para preservar a nação de Israel diante de uma perseguição terrível que o Império Persa estava estabelecendo contra a nação de Israel. Então, qual é a definição de liderança? Liderança pode muito bem ser uma das áreas mais estudadas e menos compreendidas do conhecimento humano. Há muitas definições, livros, apostilas, materiais didáticos, artigos científicos, e cada um focado em um ou mais aspectos da liderança. Uma das mais simples definições acerca de liderança vem de Oswald Sanders, um grande teólogo, um grande homem de Deus, fundador da Operação Mobilização, a segunda maior agência missionária do mundo, e foi muito popularizada por John Maxwell, esse pai da liderança que nós estamos falando, que tem vários livros, mais de 25 milhões de livros publicados e impressos ao redor do mundo acerca de liderança. Em poucas palavras, Oswald Sanders e John Maxwell afirmam que liderança é influência. Preste atenção, liderança é influência. Então eu gostaria que você pensasse um pouquinho sobre isso. O que é liderança para você? Como é que você pode crescer na sua influência? Será que você tem exercido uma boa influência na vida de outras pessoas, uma influência positiva, marcado positivamente o coração das pessoas e propagado a visão, o conhecimento de Deus, compartilhado o coração de Deus com outras pessoas? Pense um pouquinho sobre isso e logo em seguida, no seguinte vídeo, nós vamos tratar mais sobre o triângulo da liderança bíblica. Fique conosco, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e creia que liderança e influência, Deus te chamou não para ser uma vaquinha de presépio, não para ser teleguiado, influenciado pelos outros, mas para ser uma influência, o aroma de Cristo, sal da terra e luz do mundo, nesse mundo trevoso, iluminar esse mundo trevoso com a luz do Evangelho do Senhor Jesus e com uma visão celestial do coração de Deus para abençoar as pessoas através da sua influência, através da sua liderança. Que Deus te abençoe, siga-nos na rede social, compartilhe com outras pessoas nosso canal, PR Giovanni, curta lá, dá um joinha e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.